Graça e paz para todos vocês que nos assistem nesse momento online, ao vivo, e para você que vai assistir em outro momento. Quero também desejar que a graça de Deus esteja sobre o teu coração e sobre a tua vida. O título da nossa reflexão, da nossa mensagem de hoje, está baseada no capítulo 9 do Apocalipse. E nós temos como título dessa reflexão: o selo de Deus que nos livra da angústia de existir. O selo de Deus que nos livra da angústia de existir. Então eu vou ler para vocês aqui no capítulo 9, eu queria que vocês acompanhassem. Diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões da terra. Verso 4 do capítulo 9 do Apocalipse. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. A ordem desse tormento é para que fosse poupado o meio ambiente, a natureza deveria ser poupada. Estava direcionado para os homens. Esse tormento aqui, deflagrado pela quinta trombeta, estava direcionado tão somente aos homens, mas aos homens que não carregavam o selo de Deus na sua fronte. É o que diz o verso 4. Aí o verso 5 ele prossegue dizendo: foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião. Então, a angústia que foi direcionada aos humanos e aos homens especificamente que não carregavam o selo de Deus na fronte, está dizendo que essa angústia seria tão aguda que os homens eles teriam tormentas profundas, e é como se eles tivessem sido atingidos com o veneno do escorpião. O seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém, quando destila o seu veneno em alguém. Aí o verso 6 aqui do Apocalipse 9, nós estamos lendo no Apocalipse 9, o verso 6, diz o que essa angústia vai provocar, o que esse veneno de escorpião na alma humana vai provocar na alma dos humanos. O verso 6 vai dizer o seguinte: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos que saíram desse poço do abismo, eles têm semelhança a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Verso 8 do Apocalipse 9. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda a cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder de causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome era em hebraico Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O selo de Deus que nos livra da angústia
de existir. Nós estamos vivendo um tempo, esse tempo já está presente, esse tempo já estava presente mesmo antes desse momento de pandemia que a gente está vivendo, um tempo onde existe muito medo instalado no coração humano, existe muita angústia instalada no coração humano. As doenças emocionais, as doenças da alma, crescendo em uma velocidade exponencial, atingindo cada vez mais faixas etárias que até então não se ouvia falar. O que nós tínhamos era um quadro em que essas doenças emocionais, essas doenças da alma e existenciais, elas atingiam as pessoas já na idade adulta e em um número maior já na idade madura. Mas o que a gente tem visto é que esses problemas têm alcançado cada vez mais precocemente as pessoas, de modo que a gente tem visto crianças, adolescentes não poucos, jovens não poucos, com síndromes, com depressões, com síndrome do pânico, com problemas na alma, com problema de identidade, com vazio existencial, com falta de significado para viver, para existir. Cada vez mais crescendo, mais crescendo, mais crescendo. Quando a gente olha para o coração humano, a gente vê uma inquietação no coração dos humanos. A gente vê quase que o coração fibrilando dentro dos humanos. Uma angústia que muitas vezes o indivíduo não sabe nem detectar de onde vem, qual é a origem que aquilo se instalou, por que aquilo se instalou, o porquê esse sentimento de oquidão, o porquê desse sentimento de vazio existencial, o porquê desse sentimento de significado de ser, de existir, significado de existir, de existência. E isso a gente tem percebido que tem crescido e crescido cada vez mais. E na medida que esse tempo que se avizinha de nós vai chegando, que é um tempo onde o Apocalipse vai cada vez mais se avizinhando de nós, a gente vai vendo isso ganhando mais densidade, vai ganhando mais força entre nós humanos. E conquanto a gente tem aqui no capítulo 9 uma profecia que tem dia, tem hora para acontecer, mas a gente já pode ver os sinais dessa profecia presente entre os humanos, sobre os humanos. A gente já pode ver essa atmosfera, esse espírito presente sobre os humanos. Porque o que se diz aqui no capítulo 9 é que haverá um dia, aqui o capítulo 9 do Apocalipse diz que haverá um dia em que um espírito será liberado sobre os humanos, que vai montar uma atmosfera sobre os humanos, que vai provocar profunda angústia na alma humana, que aqui é designado por um ser que sai desse poço do abismo, um ser multifacetado, um ser híbrido, um ser que se apresenta como gafanhoto, mas que tem cauda de escorpião, tem dentes de leão, tem rosto de homem, tem cabelos de mulher, tem couraças, um ser híbrido que sai desse poço do abismo com uma missão específica, única, clara, objetiva, que é atingir a alma dos humanos. A tribulação que a gente vê aqui no Apocalipse, nos capítulos anteriores, no capítulo de número 6, no capítulo de número 8, deixa o ambiente externo, deixa um ambiente que tem a ver com a natureza, com o meio ambiente, com o cosmos. E agora essa tribulação, ela invade o ambiente interno, o ambiente interior do homem. A tribulação agora, aqui no capítulo 9, não é sobre os rios, sobre os mares, sobre as ervas verdes, sobre as florestas, como a gente vê aqui nos capítulos anteriores do Apocalipse. Mas a angústia agora atinge o âmago da alma do ser humano. Atinge a alma humana. É o ferrão na alma humana. O Apocalipse aqui no capítulo 9 diz que o tempo do fim vai ser marcado por uma crescente angústia na alma humana, na alma dos humanos. Os humanos receberão esse ferrão na alma por esse ser híbrido
que na verdade está aqui caracterizado por símbolos e significados que tem a ver com o movimento humano histórico. Quando se diz de cavalos preparados para a peleja, tem a ver com competição predatória, cabelos como se fosse de mulher, com a sensualidade exacerbada, capilarizada em todas as camadas da sociedade, em tudo. Dentes de leão, voraz, pronto a devorar a presa. Fome por poder a qualquer custo, capaz de passar por cima de qualquer coisa para conseguir a sua presa. Couraças de ferro, mostrando a insensibilidade que seria tão presente no tempo do fim no coração dos humanos. Sensibilidade, o ser humano cada vez mais pedrado, o ser humano cada vez mais insensível, o amor de quase todos se esfriando. Uma era glacial invadindo o coração humano, a mente humana. E é esse ser híbrido, caracterizado por todos esses símbolos aqui, é que recebe esse poder de atingir a alma humana, de provocar uma crescente angústia na alma dos humanos. E quando a gente olha para essa designação, e a gente olha para o nosso tempo hoje, para o cenário que nós estamos vivendo, a gente já pode sentir os sinais do destampar desse poço, que diz que vai ser dado uma chave para essa estrela que cai do céu na terra, vai ser dado uma chave do poço do abismo para esse ser híbrido sair. A gente já vê os sinais desse destampar do poço, na medida que a gente está vendo uma angústia cada vez mais crescente entre os humanos, e na maioria das vezes sem uma causa. Não se sabe o porquê de tanta oquidão, de tanto vazio, de tanta falta de significado. A gente está vendo cada vez mais pessoas precocemente tentando dar cabo à sua vida. Jovens que têm a vida inteira pela frente, quando acontece uma decepção afetiva, amorosa ou profissional, tem jovens que estão tentando tirar a vida porque não passou em um concurso público e tendo mais 1 milhão de concursos para fazer pela frente. Jovens tentando tirar a própria vida porque teve uma decepção amorosa. E a gente vai vendo isso crescendo de uma forma avassaladora e exponencial. Os dados que nós temos atuais, eles reforçam essa ideia. Eles apresentam para nós que, de fato, nós já estamos vendo os sinais do destampar desse poço do Apocalipse, onde esse ser híbrido vai ferrar a alma humana, vai atingir em cheio a alma humana, provocando uma angústia indizível aos humanos que aqui estiverem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela nos diz que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa angustiada se suicida no mundo. Significando dizer que a cada 2 horas nós temos 180 suicídios no mundo, a cada 2 horas. Número de angústia e o número de pessoas tentando dar um fim à sua angústia. Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, ele nos disse o seguinte, que quando a vida é a melhor coisa que nós temos, o que a gente quer é viver intensamente todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Isso quando a vida é aquilo que de melhor nós temos. Quando a existência é aquilo que de mais precioso nós temos. Mas ele diz que em contrapartida, quando a vida, quando a existência se torna a pior coisa que nós temos, tamanha dor e angústia, nesse dia a gente quer morrer. Nesse dia a morte chega como uma solução para pôr fim na angústia humana. Só que essa hora que se avizinha de nós, que está descrita aqui no Apocalipse, diz que esse dia vai ser de uma angústia tão indizível que os homens não conseguirão nem morrer. E eles ficarão mais angustiados porque eles nem poderão contar com essa possibilidade de pôr fim à angústia na alma deles. Porque diz o texto que a morte vai fugir deles. Então é uma angústia potencializada. Porque se de um lado ele tem a angústia de viver, do outro lado ele tem a angústia de continuar vivo e de nem poder morrer.
Essa angústia, esse nível, é nesse nível que a angústia vai atingir o coração dos humanos. Então o tempo do fim ele vai ser marcado por uma angústia crescente na alma humana e nem sempre com causas apontadas. E na maioria das vezes sem uma causa apontada. E nós já estamos vendo esses sinais hoje, o destampar do poço do abismo, nós já estamos vendo esses sinais. Nos países mais pobres, 50% dos suicídios, eles têm como causa a depressão. Já nos países mais ricos, onde o indivíduo chega a um ponto que conseguiu se realizar financeiramente, que conseguiu tudo que ele precisava, e quando ele olha que mesmo aquilo tudo que ele conseguiu, não conseguiu preencher o vazio existencial, não conseguiu dar significado pleno à sua vida, razão de ser, razão de existir, razão de estar aqui, esse indivíduo mergulha em profunda depressão. E talvez essa seja uma causa para se explicar o porquê que os países mais desenvolvidos e ricos têm um número maior de pessoas depressivas, porque eles descobrem muito mais cedo do que nós, que temos que batalhar a vida inteira para ter alguma coisa. Eles descobrem muito mais cedo do que nós de que as coisas materiais não podem trazer completude para a alma humana. E se a alma humana estiver confiando só nessas coisas, vai chegar uma hora que aquelas coisas já não terão mais significado. E o indivíduo vai estar vazio de significado. E nos países desenvolvidos, nós temos 80% de morte por depressão, pessoas que se suicidaram tendo como causa originária, a depressão. Um dado alarmante, um dado terrível. Aqui no nosso país, o Brasil é considerado, em relação à depressão, nós temos o maior número da América Latina de depressão, de consumidores de psicotrópicos, de consumidores de ansiolíticos, de antidepressivos. Na América Latina, o Brasil está em primeiro lugar. O Brasil no mundo só perde para os Estados Unidos. Nós temos hoje a segunda população no mundo mais atingida pela depressão. A depressão hoje ela é considerada a causa maior incapacitante do ser humano. O que mais afasta as pessoas do seu ambiente de trabalho é a doença da depressão. Não existe nenhuma outra que afaste mais as pessoas do seu ambiente de trabalho e do seu ambiente relacional, tendo a depressão como a doença mais incapacitante. O tempo do fim também, diz aqui o Apocalipse no capítulo 9, diz que seria marcado por um crescente desejo suicida. Se não, vejamos aqui no verso de número 6. Se você tiver com a Bíblia aberta aí no Apocalipse de número 6, a gente vai ler aqui o seguinte, ó. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer. Ardente desejo de morrer. Jesus falou que quando as coisas começassem a caminhar para o seu fim, os homens desmaiariam de pavor pelo bramido das águas do mar. E os homens diriam, caiam sobre nós, os poderosos, eles diriam, caiam sobre nós, ó rochas, ó ilhas, ó terra, e nos escondam da ira do Cordeiro. Diz o texto que esse dia que se avizinha de nós e que a gente já percebe o destampar desse poço, que a gente já percebe os sinais desse ser híbrido saindo desse poço e ferrando a alma humana e atingindo a alma humana no mais profundo do ser. Diz que esses dias serão tão difíceis que os homens vão ter desejo de morrer para pôr um fim na angústia. Mas nem isso eles vão conseguir, porque a morte vai fugir deles. Porque esse espírito tem a missão apenas de torturar, de angustiar, de trazer dor à alma humana, de trazer falta de significado à alma humana, de trazer déficit de esperança, de trazer falta de vontade de viver. Esse espírito não quer matá-los, esse espírito quer torturá-los, quer torturar a alma humana. E aí quando a gente diz que esses dias já se avizinham de nós, é porque os números hoje de suicídios, eles superam as causas de óbitos de acidentes,
de acidentes naturais, de números de mortos em guerra. Os mortos hoje por suicídio, tendo como causa o suicídio, já supera esses 3 tipos de morte. Então esses dias estão mais perto do que a gente imagina. Está logo ali. A gente já está recebendo esses sinais, essas ondas vindo desse tempo que está para chegar sobre todos os homens. Agora, você me diz assim, fala: meu Deus, o pastor Rogério me chama às 9h30, daqui a pouco eu vou jantar, ou então eu já jantei, estou com a barriga cheia aqui, ele me chama às 9h30 para me deixar nessa situação agora aqui. Como é que eu faço para sair dessa situação? Não, eu não te chamei só para isso, eu te chamei para dizer que existe salvação para quem viver nesse tempo. Nós temos aqui a salvação para quem vai viver nesse tempo, quem estiver aqui nesse tempo, que está cada vez mais perto da gente. A salvação para quem viver nesse tempo é ter o selo de Deus na nossa mente. Veja o que diz o verso de número 4 do Apocalipse 9. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então quem é que vai ser atingido em cheio nesse tempo? Quem é que vai ter desejo ardente de morrer? Quem é que vai mergulhar numa angústia indizível, numa oquidão existencial inominável? São aqueles que não carregam esse selo de Deus, que é o Evangelho de Deus na nossa mente, no nosso ser. Mais do que nunca, aqueles que vão viver nesse tempo vão precisar muito mais do que uma religião a ser praticada. Vão precisar muito mais do que ritos, que muitas vezes são praticadas de forma mecânica nos nossos cultos. Nós vamos precisar de fato ser possuído pelo Evangelho e possuir esse Evangelho, que é o único lugar onde a gente encontra a esperança verdadeira nesse tempo de caos. Nós vamos precisar muito mais do que confissões positivas. Nós vamos precisar muito mais do que palavras de triunfalismo. Nós vamos precisar muito mais de autoajuda. A gente vai precisar de evangelho verdadeiro de Jesus, essa rocha eterna, onde a gente pode colocar os nossos pés e dizer: a nossa casa não vai cair porque a gente está sobre essa rocha eterna que é o evangelho. A gente vai precisar muito mais do que só uma religião. Nesse tempo e nessa hora, a gente vai precisar do evangelho genuíno de Jesus, que nos faz crer, ainda que o mar esteja tumultuando, ainda que os montes sejam transportados de um lado para o outro, mas crer nesse evangelho, nessa palavra que diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela e jamais será abalada. Nesses dias que se avizinham, a gente vai precisar muito mais do que só religião e do que só liturgia. O selo de Deus é o que nos salva da angústia de existir, porque nesse tempo o que vai graçar é a angústia de existir. O indivíduo vai ficar angustiado porque ele está existindo e não pode deixar de existir. O indivíduo vai se entregar a uma angústia tão grande porque ele não quer existir, mas ele não pode deixar de existir e ele tem que existir à força. Essa é a loucura e é o paradoxo. Agora, quando a gente fala de marca de Deus, de selo de Deus, de sinal de Deus na nossa fronte, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, a marca do Evangelho, a marca da graça, é a única coisa que pode viabilizar, possibilitar uma existência minimamente saudável em tempos de profunda angústia. O selo de Deus, a marca da graça de Deus na nossa vida, na nossa mente, é a única coisa que vai poder viabilizar a nossa existência, a nossa vida e tornar possível, minimamente possível, em tempos de grande angústia.
Existe um princípio que eu quero ensinar para vocês, que é o princípio da primeira menção. Isso é um princípio de interpretação bíblica. Todas as vezes que você vê, isso só cabe na Bíblia, não cabe em nenhum outro livro. Essa aplicação desse princípio hermenêutico só funciona para a Bíblia Sagrada, em nenhum outro livro. É a regra da primeira menção. Todas as vezes que você vê uma expressão, uma palavra, a primeira vez que você vê essa palavra na Bíblia, ela vai carregar o mesmo sentido em todo o resto da Bíblia Sagrada. Quando você vê a expressão, ela vai carregar em outros momentos que você olhar de novo aquela expressão, aquela palavra, ela vai estar no mesmo sentido em que ela apareceu pela primeira vez. É a regra da primeira menção. E quando é que aparece pela primeira vez essa expressão de marca de Deus sobre o indivíduo? A primeira vez que ela aparece é em Gênesis capítulo 4, quando o Caim cometeu o primeiro homicídio. Caim comete o primeiro homicídio contra o seu irmão Abel. E por conta disso, ele recebe o castigo de ausência de Deus, de culpa, de falta de significado de existir. E Deus diz para ele que ele ia ter que carregar a maldição, porque o sangue do irmão dele estava clamando da terra. E aí quando chega no capítulo 4 do Gênesis, no versículo 13, o Caim diz assim para Deus: disse Caim ao Senhor, é tamanho meu castigo que eu já não posso suportar. Caim está dizendo para Deus assim: olha, o meu castigo, a minha culpa, a minha angústia, ela é tão esmagadora que eu não consigo suportar, não dá para viver dessa forma. É como fazer da existência o próprio inferno. Então Caim está carregado de culpa, está carregado de falta de significado de existir, está carregando o peso do pecado dele. Então ele diz: eu não consigo, é insuportável viver dessa forma, viver debaixo de uma angústia tão grande como essa. E aí o texto vai dizer o seguinte: Caim ainda diz mais, que ele seria perseguido por aquilo que ele havia feito. E aí o verso 15 do capítulo 4 do Gênesis: o Senhor, porém, disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal, uma marca, um selo em Caim. É a primeira vez que a gente vai ver essa expressão, que a gente está lendo aqui no Apocalipse. E ela vai carregar o mesmo sentido, ela vai carregar a mesma natureza, ela vai designar a mesma coisa em toda a parte da Bíblia. Toda vez que você abrir a tua Bíblia e ver que Deus pôs um sinal, que Deus pôs uma marca, ela está sempre ligado à possibilidade de Deus, à graça de Deus em tornar viável possível a vida em tempos de grande angústia. E pôs um sinal, uma marca, um selo em Caim, para que ninguém o ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. É a marca da graça que possibilita o indivíduo viver em tempos de grande angústia, seja ela de que natureza for, seja ela uma angústia existencial que tem a ver com a própria atitude do indivíduo, como aqui no caso de Caim, como consequência dos seus próprios erros, dos seus próprios atos, dos seus próprios pecados, que provoca uma angústia existencial de ser, que o indivíduo quer sumir, quer desaparecer, quer morrer, e que sem essa graça, sem essa marca, sem esse selo, seria impossível o indivíduo viver, porque ele estaria se lançando em um estado infernal de existência, que ia se perenizando ao longo de toda a caminhada, tornando impossível, insuportável viver dessa forma. E aí chega Deus e coloca a sua marca e o seu sinal, para que o indivíduo possa respirar. Para que o indivíduo possa respirar. É a marca da graça de Deus. Como eu disse para vocês, isso tem a ver com a regra da primeira menção. Todas as vezes que você encontrar uma expressão e uma palavra na Bíblia, a primeira vez que você encontrar essa expressão e essa palavra, o sentido que você encontrar, o contexto que você encontrar essa palavra e essa expressão na Bíblia, depois em todas as outras partes da Bíblia ela vai carregar o mesmo sentido, não vai mudar. Essa é a regra da primeira menção e só serve para a Bíblia. Então qual é o primeiro sentido que a gente encontra aqui quando fala de marca de Deus? Quando fala de selo de Deus, do sinal que Deus põe em Caim?
tem a ver com a natureza de possibilitar o indivíduo viver em tempos de angústia. Marca e selo de Deus é aquilo que viabiliza a vida em tempos de profunda angústia, seja de que natureza for, como eu já disse para vocês anteriormente, seja de natureza existencial, ou seja algo que está para além da nossa vontade, que está para além do nosso controle, mas que pode produzir uma angústia indizível sobre os humanos, que é no caso do Apocalipse 9, seja de que natureza for, seja você vivendo a tua angústia existencial por conta de ações deliberadas, de atitudes deliberadas, e a sua alma mergulhou em uma angústia, em uma culpa, em uma falta de significado de existir, ou seja, uma angústia global, que vai atingir todos os homens, que não tem a ver com atitude necessariamente sua e deliberada, quer seja uma coisa, quer seja outra. O que nos salva, o que viabiliza, o que nos possibilita, o que nos dá chão para pisar, o que nos dá ar para respirar, o que nos dá a possibilidade de viver nesse tempo é o selo de Deus, é a marca de Deus, é a impressão de Deus na nossa vida, na nossa mente. Como foi para Caim. Caim pôde respirar porque Deus marcou e selou com o selo da graça. E o texto nos diz aqui que vai ser da mesma forma, nesse tempo onde nós teremos uma angústia global, que vai atingir todos os homens, o planeta inteiro, debaixo dessa angústia crescente e global. Diz que quem vai suportar esses dias é aquele que carregar esse selo na frente, na fronte, melhor dizendo, na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa consciência. Esse é o que vai suportar e não vai se entregar ao surto global. O selo de Deus também é aquilo que vai nos garantir uma sobriedade mínima em tempos de surto global e geral. Porque o surto vai ser geral, vai ser global. Vai atingir todas as camadas da sociedade. Vai atingir todas as classes sociais. País rico, país pobre, vai atingir a todos. É um surto generalizado e global que está caminhando para isso. E eu teria 1000 motivos para exemplificar para vocês, mas eu não tenho tempo para isso. Mas como eu disse para vocês no início, eu estou dando para vocês aqui um spoiler do que está no livro que eu estou escrevendo, que tem esse título: Angústia de Existir. O selo de Deus é a nossa salvação, que está em revisão e daqui a pouquinho vai estar na mão de vocês. Mas no livro eu falo, eu trato das variáveis, do que vai provocar esse surto global, inteligência artificial, absorção da inteligência humana pela inteligência artificial, sociedade líquida que nós estamos vivendo, e uma série de outras coisas que eu não tenho tempo para abordar aqui agora, porque aqui agora o nosso tempo é um pouco mais reduzido, mas está amplamente discutido no livro que está em revisão, que o Senhor me permitiu escrever. Mas o selo de Deus é aquilo que vai dar sobriedade para a nossa mente, para o nosso olhar. Porque em tempos de angústia, nós precisamos de um olhar equilibrado. Nós precisamos daquele olhar que Jesus falou no Evangelho, dizendo que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser luminoso. As nossas ações e as nossas expressões serão expressões coerentes, equilibradas, alinhadas com o Evangelho. Quando ele fala de olhar, está falando de mente, de processos mentais. Ele diz: se os nossos processos mentais tiverem guardados pelo Evangelho, tiverem selados pelo Evangelho, tiverem guardados pelo poder de Deus, eles vão refletir nas nossas ações. E por mais que haja um surto global, nós vamos nos manter íntegros, sóbrios, equilibrados, coerentes. É esse selo que vai guardar o nosso olhar, que vai guardar os nossos processos mentais. Porque se assim não for, a gente vai entrar e vai fazer parte desse número. Desse número que nós estamos aí vendo, de pessoas desesperadas, sem esperança, em profunda angústia. Por isso ele diz da importância da gente ter esse selo sobre a nossa mente, para limpar o nosso olhar. Porque é o nosso olhar, são os nossos processos mentais, são os nossos pensamentos que vão moldurando e vão dando forma para o nosso ser.
e para a nossa existência. O livro do Provérbio diz o seguinte: assim como a alma se imagina, assim ela é. A nossa vida, as nossas ações, o nosso andar, as nossas práticas vão assumindo o contorno dos nossos pensamentos. Nós somos o que pensamos, a gente se torna o que a gente pensa. Então, se a gente tem um olhar renovado, guardado, selado pelo Espírito de Deus, a gente vai conseguir manter a nossa coerência e a nossa sobriedade nesse tempo do fim. Por isso o texto diz, selo de Deus na fronte. É época de encher a mente com o Evangelho, fazer o que o Paulo falou. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que tem boa fama, se há alguma virtude, se há louvor, seja isso que ocupe a vossa mente. Enche a tua mente de Evangelho, de palavra genuína de Jesus, da esperança da glória. Enche a tua mente de Evangelho, porque é isso que vai selar a nossa mente para esse tempo de surto global e generalizado. O selo de Deus também tem a ver com a certeza inarredável do nosso coração de pertencimento. Preste atenção. O selo de Deus, ele viabiliza, possibilita a vida como graça de Deus em tempos de grande angústia. O selo de Deus é aquilo que protege o nosso olhar, os nossos processos mentais, a nossa mente, protege nossa cabeça, no melhor sentido da palavra, para que a gente consiga se manter coerente, sóbrio, em tempos de surto global. Mas o selo de Deus também traz para nós uma certeza inarredável de pertencimento. É o selo de Deus que traz isso e que provoca isso no nosso coração. Quando a gente fala de selo, de marca, isso tinha muita relevância no Novo Testamento, nos tempos bíblicos, nos tempos neotestamentários, nos tempos do Novo Testamento. Marca era aquilo que ligava uma mercadoria ao seu dono. Era aquilo que validava a mercadoria. É aquilo que indicava a propriedade de quem pertencia aquilo. Isso era uma linguagem muito usada nos tempos bíblicos. Quando uma pessoa tinha um determinado produto, ela colocava ali o seu selo naquele produto. E todo mundo sabia a quem pertencia aquele produto. E dependendo de quem pertencesse, a pessoa tinha certeza da qualidade daquele produto. Porque esse produto é de fulano. E o fulano tem muita qualidade no que ele faz, no seu trabalho. Então o selo tem a ver com validação, tem a ver com indicação de propriedade e de pertencimento. Então o selo de Deus em nós traz em nós essa certeza que nós somos propriedade dele. Como Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso, ele diz o seguinte, que depois que nós ouvimos a verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo crido no evangelho, Paulo diz que nós fomos selados, é o selo de propriedade, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Quando a gente ouviu o evangelho de Jesus e cremos no evangelho de Jesus, o Espírito Santo veio e nos selou, disse assim, esse aqui é propriedade minha, é meu selo, é minha marca sobre ele. O selo de Deus trazendo certeza para nós de pertencimento, sabemos a quem pertencemos, que não estamos à deriva, nossa vida não está à deriva, nós temos um Senhor, somos propriedade de um Senhor, que nos comprou com bom preço, e foi preço de sangue que ele pagou. E diz que nós fomos selados com essa promessa, o penhor do Espírito Santo, que é a garantia do resgate da propriedade para louvor da sua glória. Então, ter o selo de Deus significa carregar essa certeza inarredável de pertencimento. Nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Somos propriedade dele. E esse pertencimento e essa certeza de pertencimento
ela deve estar no nosso coração em qualquer momento da nossa vida, nos dias bons e nos dias maus. Essa certeza de que nós somos dele, mesmo nos piores dias da nossa existência. Carregar essa certeza, isso é que é extraordinário. Porque ser dele não é só nos melhores momentos da nossa vida, não. Ser dele é ser dele em qualquer momento da nossa vida. Foi ele que disse, foi Jesus que falou: quem vem a mim, de modo nenhum eu lanço fora, e não há ninguém que tenha o poder de arrebatá-los das minhas mãos. Se eu quisesse, eu não podia, e se eu pudesse, eu não queria. Esse poder inarredável das mãos do Senhor, essa certeza que o selo de Deus traz para nós, essa consciência, esse olhar que diz: eu pertenço ao Deus que tem o controle de todas as coisas. A minha existência está no controle do Deus Todo-Poderoso. Certeza de pertencimento, que somos propriedade de Deus. Somos propriedade de Deus porque fomos comprados por Ele. E em qualquer momento da existência, mesmo nos dias em que a nossa existência está no abismo, como diz o Salmo 39, cantando de forma poética essa certeza de pertencimento, essa condição inescapável da presença e do amor de Deus. Ainda que eu quisesse, eu não podia, e se eu pudesse, eu não queria. É uma presença inescapável, é um amor que a gente não consegue escapar, seja nos dias em que a gente esteja nos céus, ou seja nos dias em que a gente esteja nos abismos existenciais. E o Salmo 139 canta isso como uma poesia. O Salmo 139, verso 7, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde? Se eu subo aos céus, lá estás. Quando a minha vida está nessa dimensão celestial, quando está tudo maravilhoso, lá estás. Mas ele diz: mas se eu também, porventura, fizer a minha cama no mais profundo abismo, quando a minha existência se abismar, se caotizar, o texto diz: lá estás também. Eu pertenço a Ele se eu estiver no céu, eu pertenço a Ele se eu estiver no abismo, eu pertenço a Ele nos melhores momentos da minha vida, mas nos piores momentos da minha existência eu também carrego a certeza de pertencimento. Eu pertenço a Ele, Ele não pode negar isso. Porque uma vez comprado, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, o sangue eterno da nova aliança. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho até os confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão. Se eu quiser de forma deliberada me desertar, sair, fugir, fazer como Jonas, tomar um barco, descer ao porão, descer aos lugares mais fundos daquele barco, até lá a presença de Deus está, fazendo com que todas as coisas venham convergir de uma forma ou de outra para me trazer a sua presença. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho até os confins dos mares, até lá haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo: as trevas com efeito me encobriram, a minha vida se caotizou de uma tal forma que as trevas me encobriram, o Senhor não me vê mais, o Senhor não me assiste mais, o Senhor esqueceu da sua aliança em relação a mim. O texto diz: a luz ao redor de mim se fará noite. Aí o Senhor diz assim: até as próprias trevas não te serão escuras, porque para Deus não tem nada que Ele não possa ver, por mais escuro que seja e que esteja. Até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Sabe quem vai suportar esse tempo de angústia profunda? É esse que carregar essa certeza de pertencimento. Eu pertenço ao Senhor. Não importa o que venha, não importa o que aconteça, não importa o que se avizinha de nós, não importa o que saia desse poço do abismo, eu pertenço ao Senhor, pertenço a Ele, e a minha vida está segura nele, nele eu estou seguro. Só quem carregar essa certeza que vai estar pronto para qualquer coisa. Quem não carregar essa certeza, quando vê os sinais desse tempo que se avizinha, vai
falar como diz o Apocalipse: ó montes, caiam sobre nós e nos escondam. Mas quem tem a certeza do pertencimento vai ficar de pé olhando todas as coisas e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu confio e descanso em Ti, eu sei a quem eu pertenço. A minha vida não está à deriva, tem um selo de propriedade. O Senhor colocou o Espírito Santo como um selo de propriedade, de pertencimento. E mais do que isso, nós temos a certeza, o arrimo, o fundamento. A nossa certeza de pertencimento está fundamentada e amparada nesse amor indescritível do Senhor, que o apóstolo Paulo, de uma forma também poética, ele tenta descrever um pouquinho do que é esse amor poderoso e forte, que é onde se assenta, que é onde está fundamentada a nossa certeza de pertencimento. Quando ele diz aqui no capítulo de número 8, escrevendo aos Romanos, que ele diz assim aos Romanos: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, irmãos, à vista dessas coisas? Do que se está se avizinhando, do que está por vir, do que está diante de nós, do Apocalipse logo ali. O que diremos, pois, irmãos, acerca dessas coisas? De meteoro caindo sobre a terra, de cataclismas acontecendo no cosmos, de angústias invadindo a alma humana, dos homens querendo desejo ardente de morrer e a morte fugindo deles. Que diremos, pois, irmãos, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Desse amor que foi capaz de trazer Jesus do céu, de se humilhar, de assumir a forma humana, de morrer na cruz, de verter o teu sangue, de conferir para nós salvação eterna, redenção eterna, de perdoar nossos pecados, de escrever o nosso nome no livro da vida, de nos vocacionar, de nos eleger para a salvação eterna em Jesus. Quem vai nos separar desse amor? O que pode desestabilizar essa certeza que nós pertencemos, que nós somos filhos desse amor, que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, que nós fomos definitivamente transportados para esse lugar espiritual? O que pode desestabilizar essa certeza que nós pertencemos ao amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, de que nem a vida, de que nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem o que está por vir, nem esse ser híbrido que vai sair desse poço do abismo, que tem cauda de escorpião, que tem cabelos de mulher, que tem dentes de leão, que tem couraças de ferro, que carrega o ferrão na sua cauda para ferrar a alma humana e para produzir angústia à alma humana. Nem o que está por vir poderá nos separar deste amor, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Receba essa certeza no teu coração, receba essa marca da graça, receba essa marca do Evangelho. É o Evangelho que nos marca, que nos sela, que nos blinda, que nos guarda, que faz em nós e que traz em nós essa certeza inarredável de que nós pertencemos a um Deus, que somos filhos desse amor poderoso, que faz com que nada nos separe desse amor que nos guarda todos os dias da nossa vida. O selo de Deus que vai nos dar condição de vivermos nesse tempo do fim. É isso que eu queria falar com vocês por hora. Que Deus nos abençoe, que o Senhor esteja de fato selando as nossas frontes com o Espírito Santo da promessa, que Ele enche a tua mente de esperança, que Ele enche o teu coração do Evangelho, da esperança, da glória de Deus. Que Ele limpe o nosso olhar, que Ele limpe os nossos processos mentais
e que de fato a gente carregue no coração, em qualquer momento da nossa existência, em qualquer momento, a certeza de pertencimento, de que somos dele, somos propriedade dele, fomos comprados pelo teu sangue. E não há nada que nos separe dessa verdade. Nem ninguém, nem o inferno, nem os homens podem nos separar dessa verdade que está aqui na palavra de Jesus para aqueles que creem. Assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus, e que toda angústia, que toda depressão, que toda falta de significado seja vencida nessa noite por essa palavra de esperança para o teu coração. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu desejo para o teu coração. Fiquem com Jesus. Deus os abençoe.